Capítulo 6. O selo de manipulação. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21, versículo 25. O primeiro selo de Jezabel, e creio que é um dos selos onde ela mais influi, é o selo da manipulação, e está relacionado com a caça de almas, isto é, buscar uma presa com insistência até caçá-la. Jezabel era uma manipuladora por excelência. Ela incitou o rei Acabe, que era rei de Israel, ou seja, que conhecia sobre o verdadeiro Deus, a fazer o que era abominável ao Eterno. Incitar no hebraico refere-se a estimular, seduzir, persuadir, instigar, provocar, mover, insistir e manipular. Jezabel, como foi dito, era originária de Sidom, que significa caça, ou seja, ela era a caçadora, caçando as pessoas como sua presa. E sucedeu que, entre aspas, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 1 Reis 16, versículo 31. A manipulação é uma forma de feitiçaria, encantamento, pois seduz e atrai as almas. É um controle mal intencionado sobre as pessoas, que induz a um comportamento e que é feito através de estímulos da alma. Tais estímulos podem ser a intimidação, o controle, a bajulação e a sedução. Onde há manipulação, há um selo de Jezabel. Todos nós somos expostos à manipulação. Quando manipulamos ou nos deixamos manipular, fazemos aliança com Jezabel por meio desse selo. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos da influência jezabélica através desse selo. Uma mulher filisteia manipulou a Sansão, um ungido de Deus, com lágrimas, bem como Dalila o fez mais tarde. E chorou diante dele os 7 dias que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, portanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Juízes 14, versículo 17. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Juízes 16, dos versículos 15 ao 16. A esposa de Potifar manipulou a José através da bajulação e sedução, até que num determinado dia, o segurou e retirou seu manto, ou seja, a cobertura. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora.
Gênesis 39, dos versículos 7 ao 12. A rainha de Sabá, através de sua manipulação, fez com que o rei Salomão lhe desse tudo o que ela queria e pedia. Historiadores relatam que ela levou consigo até mesmo um filho de Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. 1 Reis 10, versículo 13. A filha de Herodias, influenciada pela sedução jezabélica, manipulou a Herodes, pedindo e obtendo a cabeça de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o mantido encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. Mateus 14, dos versículos 1 ao 11. Até as crianças, ainda bem pequenas, sabem o poder da manipulação. Quem nunca se deparou com a seguinte cena? O pai vai ao supermercado comprar algum ingrediente para a esposa terminar de preparar o almoço e resolve levar o filhinho. Ao chegar lá, a criança vê o sorvete e protagoniza um espetáculo. Grita, bate os pés no chão, arqueia o corpo, chora e repete sem parar: Eu quero sorvete! No início, o pai tenta convencer o pequeno, usando todos os seus argumentos pedagógicos com paciência, tentando contornar a situação e terminar logo com o escândalo. No entanto, a criança continua berrando e chamando a atenção das pessoas, que censuram o comportamento do pai com olhares reprovadores. Intimidado com o julgamento alheio e determinado a se ver livre da situação embaraçosa, o pai se dobra à vontade do filho e compra o sorvete, mesmo sabendo que não era boa hora de guloseimas. Essa criança usou a manipulação para conquistar o seu objetivo. Há algum tempo, fui procurado por uma mãe que me pediu para ministrar o coração de seu filho. Esse menino, com apenas 8 anos de idade, manipulava os pais com o seu comportamento autoritário. Tratava-se de uma criança muito inteligente. Quando iniciamos a conversa, ele disse todo orgulhoso, exibindo seu poder: Eu descobri uma coisa, meus pais sempre fazem o que eu quero. E finalizou essa frase com uma gargalhada. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração: Veja a intensidade dessa manipulação em tão pequena idade. Perguntei então a ele: Você sabia que Deus não gosta dos feiticeiros? Ele me respondeu: Claro! Prossegui: Pois então, todas as vezes que você manipula os seus pais, levando-os a fazer a sua vontade, você está praticando feitiçaria e sendo um feiticeiro. Ele ficou pensativo, e eu percebi que aquelas palavras impactaram aquele menino. Depois, pude constatar pelo depoimento daquela mãe que realmente ele compreendeu e decidiu mudar o seu comportamento. Por isso, a palavra de Deus nos diz que devemos ser como meninos.
Ele foi convencido de seu pecado e se arrependeu. Assim também, nós devemos ser convencidos de nossa manipulação e mudar o nosso comportamento. Hoje também é palpável a influência desse selo de manipulação nos lares, devido à falta da ordem divina. O pai da psicanálise, Freud, denominou isso de complexo de Édipo. Freud baseou-se em Édipo Rei, a tragédia de Sófocles, 496 a 406 a.C., para formular o conceito de complexo de Édipo, a preferência velada do filho pela mãe, acompanhada de uma aversão clara pelo pai. Na peça e na mitologia grega, Édipo matou seu pai Laio e desposou a própria madrasta, Jocasta. Após descobrir que Jocasta era sua mãe, Édipo fura os seus olhos e Jocasta comete suicídio. O complexo de Édipo é uma ilustração de como a manipulação jezabélica começa desde pequena idade num lar disfuncional. Caracteriza-se por sentimentos contraditórios de amor e hostilidade. Metaforicamente, esse conceito é visto como amor à mãe e ódio ao pai, o que nos mostra claramente o desprezo à autoridade do varão e o fortalecimento do matriarcado. A ideia central do complexo de Édipo se estabelece na ilustração de que o bebê tem de possuir proteção e amor total, reforçado pelos cuidados intensivos que o recém-nascido recebe por sua condição frágil. Essa proteção é relacionada de maneira mais significativa à figura materna. Em torno dos 3 anos, a criança começa a entrar em contato com algumas situações que sofrem interdições, facilmente exemplificadas pelas proibições que começam a acontecer na cidade. A criança não pode mais fazer certas coisas porque já está maior. Não pode mais passar a noite inteira na cama dos pais, ou andar pelado pela casa ou na praia. É incentivada a sentar de forma correta e controlar o esfíncter, além de outras cobranças. Nesse momento, a criança começa a perceber que não é o centro do mundo e precisa renunciar ao mundo organizado por ela até então e no qual se encontra, e também à sua ilusão de proteção e amor total. Essa transição frequentemente leva a criança a tentar chamar a atenção, manipulando os pais para se manter no centro da atenção. O complexo de Édipo é acentuado porque caracteriza a diferenciação do sujeito em relação aos pais. A criança começa a perceber que os pais pertencem a uma realidade cultural e que não podem se dedicar somente a ela, porque possuem outros compromissos. A figura do pai representa a inserção da criança na cultura e é a ordem cultural. A criança também começa a perceber que o pai pertence à mãe e por isso dirige sentimentos hostis a ele. Esses sentimentos são contraditórios, porque a criança também ama essa figura que hostiliza. A diferenciação do sujeito é permeada pela identificação da criança com um dos pais. Na identificação positiva, o menino identifica-se com o pai e a menina com a mãe. O menino tem o desejo de ser forte como o pai e, ao mesmo tempo, tem ódio, entre aspas, ciúme da mãe. Já no caso de ser uma menina, ela é hostil à mãe porque ela possui o pai e, ao mesmo tempo, quer se parecer com ela para competir e tem medo de perder o amor da mãe, que sempre foi tão acolhedora. A esse padrão de comportamento se denomina o complexo de Electra e define-se como sendo uma atitude emocional que, segundo algumas doutrinas psicanalíticas, todas as meninas têm para com sua mãe. Trata-se de uma atitude que implica uma identificação tão completa com a mãe que a filha deseja, inconscientemente, eliminá-la e possuir o pai, ou seja, a filha quer ter o controle sobre a autoridade, o que tipifica claramente
as características jezabélicas de manipulação da figura da autoridade. Freud referia-se a essa situação como complexo de Édipo feminino, tendo como nome complexo de Electra, baseando-se no mito grego de Electra, filha de Agamemnon, a qual quis que o irmão se vingasse da morte do pai de ambos, matando por fim sua mãe, Clitemnestra. O complexo de Electra é muitas vezes incluído no complexo de Édipo, já que os princípios que se aplicam a ambos são muito semelhantes. Na identificação negativa, o medo de perder aquele a quem hostilizamos faz com que a identificação aconteça com a figura do sexo oposto, e isso pode gerar comportamentos homossexuais. Com o aparecimento do complexo de Édipo, a criança sai do reinado dos impulsos e dos instintos e passa para um plano mais racional. A pessoa que não consegue fazer a passagem da ilusão de superproteção para a cultura se psicotiza. Atitudes jezabélicas nos homens. Número 1. Utiliza das escrituras para manipular sua mulher a uma completa sujeição a ele. Número 2. Faz com que ela seja inimiga de sua família e amizades. Número 3. Constantemente a reduz, confrontando-a com as suas grandezas. Número 4. Envergonha sua esposa publicamente. Número 5. Dá presentes após abusos físicos e verbais. Número 6. Nunca pode ser confrontado. Número 7. Controla todas as situações e sempre coloca a culpa nas demais pessoas. Número 8. Controla todos os horários da mulher, bem como seu dinheiro. Número 9. Sufoca a mulher, mantendo-a perto dele, pois tem que saber em todo momento o que ela faz e onde está. Número 10. Geralmente é controlador como um de seus pais. Atitudes jezabélicas nas mulheres. Número 1. Possui muita insegurança. Número 2. Compra amizades e amor através de presentes. Número 3. Faz com que o homem seja inimigo de suas amizades e família. Número 4. Utiliza métodos para controlar o homem. Por exemplo, quando há um jantar de confraternização, se ela não for o centro das atenções, buscará fingir uma dor de cabeça ou estômago para fazer com que seu esposo volte com ela para casa. Número 5. Fala com muita sensibilidade e logo argumenta. Número 6. Não permite que seu esposo tome decisões próprias. Ela o controla através da sua educação. Número 7. Se sua mãe foi controladora, ela é a sua réplica. Número 8. Ela sempre está em um nível acima de seu esposo. Outro método de manipulação é por meio do relacionamento sexual. Esse é um dos temas mais comuns nos casamentos. Prova disso é que no ato sexual, constantemente, um dos cônjuges se encontra com dores ou cansaços físicos, o que provoca desânimo, falta de prazer e desistência por um relacionamento sexual sadio. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. 1 Coríntios 7, versículo 4. Outra situação de manipulação acontece quando membros de uma igreja manipulam seus pastores e líderes. Há aqueles que deixam de congregar para comprovar se o pastor sentirá falta deles, ou deixam de dizimar quando pensam que não estão sendo atendidos como querem ou como merecem. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Hebreus 13, versículo 17. Em contrapartida, há pastores controladores que manipulam suas ovelhas. Se elas não fazem exatamente como lhes fora determinado, maldições são liberadas sobre elas. Não sei se você já viveu essa situação. Está tudo muito bem entre você e o seu pastor, até que você discorde dele em algum ponto. Então, ganhará um inimigo para sempre. E ainda vem o pior. Se você comunicar que vai sair de sua cobertura, será amaldiçoado e chamado de rebelde. Ele segue dizendo que você não frutificará mais financeiramente, que não encontrará mais propósito, que sua família será destruída se não ficar debaixo da cobertura dele, como se ele fosse a única autoridade instituída por Deus na terra. São pastores que retêm suas ovelhas usando o argumento de que nasceram ali e têm que frutificar ali. No entanto, não há vida nesse lugar. Há ainda aqueles pastores que brigam por causa das ovelhas. Quando a ovelha visita outro lugar, começam a se lamentar e a acusar o outro pastor de tomar as suas ovelhas. As ovelhas, porém, são do Senhor Jesus Cristo, e elas são livres para ficar ou participar de outro rebanho aqui na terra. Gostaria de esclarecer que não concordo com a rebeldia nas pessoas, muito menos o controle extremo. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, versículo 2. Atualmente, o conceito de cobertura é moda entre os cristãos. Há aqueles que são tão extremistas que não podem fazer absolutamente nada sem antes comunicar ou pedir autorização ao seu líder. Pude vivenciar uma batalha muito grande durante 12 dias antes do meu casamento, devido a atitudes jezabélicas de controle e manipulação de pessoas que estabelecem tais tipos de cobertura. Nesse sentido, há também uma proliferação de redes apostólicas, nas quais, tristemente, a grande maioria se baseia somente em interesses de crescimento, deturpando um dos modelos de expansão do reino de Deus. Particularmente, creio e vivo no respaldo de uma autoridade firmada em vínculos de amor e não de intimidação. Se seu líder, cobertura ou paternidade espiritual não for capaz de ouvir seus pecados mais íntimos, a verdade é que você não está coberto, porque a cobertura verdadeira é fruto de um relacionamento íntimo, baseado na confiança, fidelidade, lealdade e amizade. Outra fonte de manipulação evidente no meio do corpo de Cristo é através dos que se dizem profetas e não são, e das falsas profecias. Em Apocalipse, vemos que esse governo atuava com a falsa profecia e com o ensino. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Um exemplo bíblico disso se encontra no livro de Neemias, quando falsos profetas, induzidos pela intimidação jezabélica, se levantaram para infundir medo nele acerca da palavra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim. Portanto, Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as tuas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias 6, dos versículos 12 ao 14. Esse é um fenômeno muito comum,
quando todos acreditam que são profetas. Não têm conhecimento de que o profeta, assim como o pastor, deve ser ordenado e estar debaixo da autoridade de uma igreja local. Desse equívoco, advêm inúmeras profecias enganosas, vindas do próprio coração, e que saem da boca de profetas ambulantes, que levam mensagens de desgraça e, além disso, cobram por elas. Tais mensagens são, na maioria das vezes, feiticeiras e não proféticas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, versículo 16. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam o engano do seu coração? Jeremias 23, versículos 25 ao 26. Aqueles que profetizam palavras advindas do próprio coração são feiticeiros e praticam adivinhações. É o que o Espírito Santo nos diz por meio do profeta Ezequiel. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e os arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem fareis mais adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 13, dos versículos 17 ao 23. Esse tipo de profecia caça as almas, coloca véus mágicos, invólucros feiticeiros que não deixam o povo ouvir a voz de Deus, nem saber o seu propósito. Por isso, há tantas pessoas que correm atrás de profetas para saber qual é a vontade de Deus para elas, dispensando o Espírito Santo em suas vidas. Ele deve ser sempre a primeira fonte de consulta, a autoridade máxima, e a palavra profética mais importante deve ser a Bíblia. É importante esclarecer que o papel do profeta se limita apenas a confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou ao seu coração. As falsas profecias são manipulação e caçam as almas das pessoas. A própria rainha Jezabel intimidou e caçou a alma de Elias através da falsa profecia. Então, Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. 1 Reis 19, versículos 2 ao 4. Quando alguém diz, assim diz o Senhor, ou Deus me falou, e o Senhor não disse nada, está praticando feitiçaria carismática. Um protocolo que deveria ser usado para as palavras proféticas se encontra em 1 Coríntios 13 e 14. As profecias deveriam ser julgadas pela liderança antes de ser entregues ao povo. O dinheiro também pode se tornar uma ferramenta de manipulação e constantemente é usado para usurpar a autoridade através de ofertas financeiras, visando a ganhar o coração da liderança e dessa maneira trazer uma contaminação ao maior número de pessoas. Permita-me contar uma experiência que aconteceu comigo há um tempo, com referência a essa área. Jezabel tentou me manipular através de um casal de empresários que faziam parte da mesma congregação que a minha. Eles viram em mim uma oportunidade de chegar a níveis de autoridade e poder na estrutura da igreja, a que eles não teriam acesso se não tivesse alguém próximo ao líder principal, e se aproveitaram da graça que Deus havia me concedido com o pastor da igreja e da manifestação de amor que ele demonstrava por mim. Então, eles se aproximaram de mim e algum tempo depois me presentearam com um carro, argumentando o grande amor que sentiam por mim, bem como a vontade de me ajudar no ministério. Isso tudo acompanhado de muitas palavras de bajulação. Tristemente, eu acreditei nas palavras desse casal, mesmo observando certos detalhes que me deixavam desconfiado e em grande desconforto. O tempo foi passando e eu fui sutilmente usado por eles para ter acesso ao líder principal. Na minha vontade de ajudar os propósitos do reino de Deus, inseri esse casal no ministério que o Senhor havia me dado, o que lhes fez ganhar um lugar de autoridade na igreja. Entretanto, pouco a pouco, fui percebendo que quanto mais eles atingiam uma posição de autoridade, mais eles tentavam me excluir do ministério. Essa situação me levou a discernir as intenções escuras pelas quais eles me presentearam com o carro, e com a ajuda do Espírito Santo, fui vendo que Jezabel estava me manipulando. Decidi então ter uma reunião com eles, onde pude confirmar por suas atitudes que a única coisa que eles queriam era a posição de autoridade na igreja e a aproximação ao pastor principal. Naquela conversa, eu disse que pelas palavras proferidas e visando uma independência ministerial, o melhor seria que eles seguissem com seu ministério sem mim, o que foi aceito imediatamente, pois para eles eu já não era útil, visto que já ocupavam posições privilegiadas de autoridade. Tempos depois, decidi devolver o carro, pois não tinha paz em mantê-lo comigo, mas eles não aceitaram, dizendo que era um presente de Deus para mim. Até que finalmente suas máscaras caíram, e eles me enviaram as parcelas do carro com algumas vencidas. Imediatamente respondi dizendo que não teria condições para pagá-las e que lhes entregaria o carro, porque em meu espírito senti que estavam exercendo um controle jezabélico sobre mim. Fiquei surpreso quando me enviaram um e-mail dizendo que eles nunca haviam me presenteado com um carro, mas sim que era somente para o ministério, que naquela época eles também eram parte. E, como a essa altura eles já tinham um ministério próprio, o carro voltaria para eles. Mais uma vez Jezabel mostrava sua face oculta. Separei um tempo de arrependimento diante do Pai, por haver permitido a manipulação jezabélica, e entreguei o carro definitivamente. Em toda essa história, aprendi uma lição muito grande, que é de não confiar em palavras humanas
e sim no discernimento espiritual. Resumindo, o fim ministerial desse casal foi muito triste, pois logo depois foi descoberta toda a falsidade e o engano em que viviam. Nosso objetivo nesse capítulo foi exemplificar diversas situações do nosso cotidiano, em que somos manipulados ou manipulamos. E todos esses exemplos mencionados nos mostram que a manipulação é uma iniquidade que todos nós temos. Por isso, precisamos ficar alertas quanto à presença desse selo em nós. Uma vez cientes, devemos nos arrepender, confessar e deixar que o Espírito Santo nos liberte.